Diário não oficial do Brasil. Dia 50/365, 19 de fevereiro, terça-feira. 32º dia de blindagem do Bolso Filho. O crime da Vale segue sem punição. O desrespeitoso Fábio Schwartzman, que continua livre, é o único a não se levantar numa cerimônia na Câmara dos Deputados durante um minuto de silêncio em homenagem aos mortos pela Vale na cidade de Brumadinho. Qual o número real de mortos? 1. E depois de mais uma novela do governo fascista, lá se foi Bibiano. Caladinho. Primeiro ameaçou falar, depois se disse ameaçado e depois calculou e silenciou. O PSL vai junto? A Bolsa Família já fala em uma nova sigla. 2. O Diário do Centro do Mundo levanta uma hipótese em relação ao real problema por trás da crise. Bibiano bateu de frente com um esquema de milicianos que supostamente operava no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio. O enfrentamento vem desde dezembro. O fato novo seria a relação da família com as milícias após a ação do Ministério Público no Rio. A intervenção do Ministério da Saúde no hospital, com Bibiano à frente, teria sido o gatilho. 3. Milícias na saúde pública em um hospital federal no Rio de Janeiro? Essa é uma novidade que teríamos que nos debruçar se fôssemos repórteres investigativos. 4. A base oficial de Jair Bolsonaro é de apenas 22% das cadeiras na Câmara e 8% no Senado. O uso da força, das informações, do judiciário e a incrível capacidade de mexer com o pior da população o mantém no poder. Mas qual o papel das Forças Armadas? 5. O PSL e seus 55 deputados continuarão sendo base? A reforma da Previdência e a perspectiva de transferir o pagamento da conta para os mais pobres unificará a todos? Quem viver, verá. Dia 51/365, 20 de fevereiro, quarta-feira. Então, com tantos áudios por aí, com tantas histórias sobre o Bibiano, o fim da lei da mordaça, etc., mas vamos ficar em silêncio sobre esses assuntos, melhor deixar fermentar. 1. A questão que aparece na surdina é o lugar da mulher no governo Bolsonaro. A primeira-dama deu a dica, silenciosamente falando em libras, para mostrar que é prendada e que não atrapalha a fala dos homens. 2. O Diário do Centro do Mundo dá outra informação preciosa. Para não pagar a pensão aos filhos, Bolsonaro ajudou a eleger vereadora uma ex-mulher. Então, é essa a função de uma vereadora para Bolsonaro, um cargo público para que com dinheiro público ele se isente de pagar a pensão dos filhos. Para que pagar a pensão para os filhos se tem um cargo eletivo ali à disposição? 3. Mas, ainda de acordo com o Diário do Centro do Mundo, ela começou a agir com autonomia. Então, ele emancipou o filho de 17 anos e o lançou como candidato a vereador concorrendo com a mãe. E ela perdeu as eleições. No sítio Pragmatismo Político consta que a senhora mãe de Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, acusou o Bolsopai de espancar um cabo eleitoral a serviço dela como parte da estratégia para garantir a vitória do filho. Outra ex-mulher do capitão também o acusou de agressão e ameaça de morte e por isso saiu do país. 4. Uma das ministras, a da família, Em nome de Já, acha que as mulheres devem ficar em casa, menos ela. Também aconselha os pais de meninas brasileiras a saírem do Brasil com suas filhas. Uma governante que não aponta uma solução para a violência e, em vez disso, procura espalhar o pânico e descumprir ou desconsiderar cuidadosamente qualquer direito expresso na Declaração dos Direitos Humanos. 5. O partido atual do capitão presidente, sabe-se lá até quando, o PSL, tem um deputado que chegou a elaborar um projeto de lei proibindo a pílula do dia seguinte e o DIU, PL 261/2019, porque não são naturais. Não fala em proibir o Viagra, deve provavelmente considerar que é natural. 6. Também nesse partido, uma deputada estadual que é contra métodos contraceptivos que sejam abortivos e aborda o tema pensando unicamente no controle do corpo da mulher. Fala em família natural como um compromisso para a procriação. E o que se faz com aquelas 5,5 milhões de crianças que não têm o pai na sua certidão de nascimento? Isso é natural? Ou aqueles 600 mil brasileiros sem certidão de nascimento? O que é uma família natural? É aquela da propaganda de margarina, com uma música, ambiente de elevador? Mas o que é mesmo um pai? É aquele que lança a ex-mulher como candidata a um mandato público como expediente para não pagar pensão? Isso é uma família natural? 7. Essa senhora, a deputada do PSL, também afirma que o feminismo é uma ameaça à civilização ocidental. Se o que vocês têm a oferecer é esse tipo de civilização, queremos sim recusá-la. Equidade é uma palavra que não está no dicionário dessas pessoas, mas seria bom não esquecer que mulheres só chegaram ao parlamento muito recentemente graças à luta feminista. No Brasil, o direito a participar de cargos eletivos só em 1932. 8.
O papel reservado à mulher, enfim, é o de laranja, mulher instrumental. 9. Mas a melhor notícia do dia de ontem foi a que Jair Bolsonaro, o presidente eleito pelo PSL, perdeu o recurso no Supremo Tribunal Federal e vai ter que indenizar a deputada Maria do Rosário, aquela que aprovou o projeto de lei que obrigava a linguagem de Libras em cerimônias públicas. Melhor que a indenização é a retratação. Nós temos um presidente que vai ter que se retratar como uma deputada por um ato de violência. Sim, senhoras deputadas do PSL, nós queremos destruir essa civilização ocidental que vocês pensam que representa. Dia 52/365, 21 de fevereiro, quinta-feira, 34º dia de blindagem do Bolso Filho. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro desaparecem. Uma das candidatas laranjas também foge para a Europa. Existe um fundo de financiamento de fugas? O crime da Vale segue sem punição. O governo, baseado numa concepção frankensteiniana de política, colando e largando os pedaços podres por aí, se reconstitui com outros pedaços ainda mais podres. O projeto genocida é aos poucos colocado em prática. Uma das grandes vitórias da política social foi o benefício de prestação continuada, BPC, que garantia aos idosos que passaram suas vidas com pouca ou nenhuma contribuição à Previdência, que provavelmente só trabalharam no mercado informal, um salário mínimo para sobreviver. Mesmo assim, o salário mínimo, que hoje é de R$ 998, não garante a sobrevivência de ninguém. A proposta da reforma da Previdência é de que o valor do BPC passe a R$ 400. O salário mínimo em si já é uma falácia. Foi o primeiro ato do presidente diminuí-lo para mostrar que seu compromisso não é com o povo. Agora, essa reafirmação vem através da diminuição do BPC para um valor significativamente mais baixo. Um idoso é aquela pessoa que não terá lugar no mercado de trabalho, não terá condições físicas de buscar outro meio de sobrevivência e que, se não teve contribuições à Previdência, sua vida foi tão precária que esteve à margem desse sistema de garantia de uma aposentadoria. Enfim, dignidade para idosos não faz parte desse projeto fascista. A Ford fecha em São Bernardo. As informações que leio me dizem que isso vai impactar diretamente 24 mil empregos. 24 mil pessoas na rua, num país que não tem projeto de recuperação da economia. Segue o projeto genocida. Enquanto isso, uma junta militar vai assumir o poder. A princípio com 4 generais, agora com um 5º. E para reforçar o perfil de governo frankensteiniano, ele se chama Floriano Peixoto. Dia 53/365, 22 de fevereiro, sexta-feira, 35º dia de blindagem do Bolso Filho. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro desaparecem. Uma das candidatas laranja também foge para a Europa. Existe um fundo de financiamento de fugas? O crime da Vale segue sem punição. Algum dia saberemos o número de mortos? 1. O judiciário, na sua ilegalidade, na sua total politização, proíbe a vigília Lula livre e ainda insinua que um ex-presidente da República deverá ser transferido para uma prisão comum. Mais de 300 dias de manifestação em frente à prisão deixa o fascismo alvoroçado. 2. Mais e mais ilegalidades na eleição do PSL. Os fatos pipocam para todos os lados, mas como ficou claro na aprovação das contas com Caixa 2, eles têm as próprias leis. Falta a convicção para que sejam condenados e as eleições anuladas. 3. A burguesia nacional contratou uma milícia própria e a colocou nos altos escalões de todos os poderes. Seguiremos assim na criminalização da existência de trabalhadores pobres, mulheres negras e negros, indígenas, LGBTQIs, artistas, intelectuais, deficientes, inválidos, pensadores de qualquer natureza, além de viúvas e órfãos, menos dos militares e do judiciário. 4. O crime de sonegação praticado por grandes bancos e grandes empresas vai ser laureado com uma reforma da Previdência. O rombo será pago pelos pobres e escravos, viúvas e órfãos. Trabalhadores pobres morrerão sem se aposentar e os planos de previdência privada sairão vitoriosos. 5. O Brasil pretende facilitar o avanço militar de Trump sobre a Venezuela, dando de troco a floresta amazônica, seus rios e o que mais houver. Maduro fecha as fronteiras com o Brasil. Depois de já haver começado a distribuir o pré-sal, provavelmente o governo fascista distribuirá qualquer riqueza do solo, do subsolo ou do ar. Afinal de contas, para que serve esse país se tudo o que eles querem é morar em Miami? Dia 54/365, 23 de fevereiro, sábado. 36º dia de blindagem do Bolso Filho. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro desaparecem. Uma das candidatas laranja também foge para a Europa. Existe um fundo de financiamento de fugas? O crime da Vale segue sem punição. Algum dia saberemos o número de mortos? 177 na contagem de hoje. Então substituímos as escolas por prisões?
Filme O Vento, de Solenam Cissé. 1. Essa é uma pergunta lançada por um avô ao tomar conhecimento da prisão do neto adolescente envolvido casualmente numa rebelião estudantil. 2. Esse foi o sentido da nossa civilização? Quem não é preso é morto, quem não é preso nem morto condenado a uma vida servil? 3. Qual projeto de educação do governo de Bolsonaro ou da sua junta milícia traz? Ensino à distância, corte de verba de educação, ensino em casa, doutrinação ideológica fundamentalista, racista e machista, militarizar ao máximo as escolas como símbolo de excelência, entendido excelência como brutalidade e violência. 4. Colocar um xenófobo ignorante à frente do MEC foi a primeira grande medida, e a formação da equipe é um escárnio. Uma ministra que é mestra em nada, formada por Jesus Cristo, ele mesmo, e um ministro que teve formação em IAL, só que não, e ainda outro ministro que tem título de mestre e doutor conseguido em 2 anos, tudo junto e misturado e não passou no exame na OAB. 5. E para completar, agora o país vai à guerra matar mais jovens. Os bolsofílios, senhores da guerra, deveriam ser os primeiros a lutar, mas vão mandar nossa juventude empobrecida, principalmente a juventude negra. Dizem por aí que nosso exército só tem munição para 1 hora de guerra. Então, se a junta milícia não conseguir demover a Bolsa Família de entrar nos joguinhos de guerra de Trump, provavelmente perderemos territórios, perderemos a nossa juventude. 6. A formação destinada à nossa juventude será essa? Além das prisões, das mortes nas ruas, em nome de uma suposta luta contra as drogas, vão ainda criar uma guerrinha para justificar a entrega de nossos filhos e netos? 7. Enfim, um dia amargo, onde as perspectivas são de extermínios de futuros. Se eu matar vocês todos, ninguém se mexerá. Outra fala do filme O Vento. Dia 55/365, 24 de fevereiro, domingo. 37º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro desaparecem. Uma das candidatas laranja também foge para a Europa. Existe um fundo de financiamento de fugas? O crime da Vale segue sem punição. Algum dia saberemos o número de mortos? A contagem continua em 177. 1. Então Trump encontrou um imbecil para chamar de seu e fomentar a guerra com a Venezuela. Depois do bloqueio, a guerra com os vizinhos. E o pior é que não é só um vizinho, são alguns vizinhos. Colômbia e Brasil assumiram o papel de patos patetas e lá se vão. 2. Bloqueiam-se os recursos e envia-se esmola. Só imbecis para participarem de uma estratégia tão velha. E nós temos imbecis à vontade. Os que ganham troquinhos no mercado financeiro. O país só terá a perder, como Irã, Iraque e Síria. 3. A fantasia narrativa é do ditador Maduro contra os bonzinhos americanos. Cuba sobreviveu ao assédio com muita dificuldade, anos de um bloqueio econômico genocida. Seus dirigentes na defesa de sua soberania foram pintados como grandes ditadores, enquanto os demócratas estadunidenses se apresentam como salvadores da população cubana, tentando matá-las com um míssil, com envenenamento, com boicote financeiro. 4. A ajuda humanitária que o Brasil envia à Venezuela é tão ridícula quanto a adesão à guerra de Trump. Com aquela ajuda humanitária, não dá nem para matar a fome que o desgoverno de Bolsonaro, casado com a política de Dória, gerou na Avenida São Luís, no centro de São Paulo. Para a população de rua daquela avenida, aquela ajuda seria insuficiente. A ajuda, apesar de não bastar, seria mais adequada aos que passam fome aqui do que como mero e desperdiçado instrumento subserviente da política gananciosa do governo americano. 5. Temos o cenário quase vietnamita na floresta amazônica. Montanhas, desertos, grandes cidades, pequenas cidades, aldeias, mineração. Depois que formos terra arrasada, daremos belos cenários de filmes com os americanos nos salvando, séries inteiras com criancinhas sendo salvas dos malvados bolivarianos. PS, hoje, 24 de fevereiro, comemoramos o direito ao voto das mulheres, 87 anos apenas. A revolução será feminista. Falai em tudo verdades, de quem em tudo há deveres. Sai Miranda. Dia 56/365, 25 de fevereiro, segunda-feira. 38º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro desaparecem. As candidatas laranjas também. O crime da Vale segue sem punição. Fábio Schwartzman continua livre. Algum dia saberemos o número de mortos? A contagem oficial está em 179. Reforma na Previdência, parte 3 de 4. 1. Por que é tão interessante a reforma da Previdência para um mundo neoliberal? Porque em Davos, o discurso telegráfico de Bolsonaro reafirma essa reforma. Porque não é um assunto interno, é um projeto do fim do bem-estar social, uma desoneração das empresas que é, na real, a oneração da vida. O capitalismo está cobrando seu passe por você existir.
2. Para muitos brasileiros, a aposentadoria pelo INSS é a única fonte de renda. Eles não voltarão ao mercado de trabalho, já que não têm condições de vender sua força de trabalho. Mas a Previdência é essa coisa do bem-estar social e o modelo ultraliberal não quer que o bem-estar de ninguém, a não ser dos acumuladores. 3. A Previdência não surgiu como uma benesse do Estado. Foi um resultado de muita luta da classe trabalhadora. A classe trabalhadora organizada conseguiu que o patronato recuasse na sua gana incessante e foi criado um modelo em que o trabalhador contribuía, o capitalista contribuía, o Estado contribuía e fazia gestão. 4. A Previdência, desde a Constituição de 88, tem um modelo de responsabilização de todos e também de repartição. Esse fundo de financiamento é diverso, arrecada desde uma parte dos jogos de loteria até a contribuição do trabalhador com o seu salário. 5. Mas o capital nunca se conformou muito com esse modelo. Há muitos anos existe a fantasia do chamado rombo da Previdência, sendo causado pela população trabalhadora aí se aposentando, se invalidando, morrendo e deixando dependentes, gerando um déficit. Isso é um discurso antigo. 6. Mas diversos estudos acadêmicos, atuariais e da própria CPI da Previdência mostram uma outra realidade. A Previdência é superavitária. A narrativa construída é mal intencionada. 7. O ministro da Economia, um ultraliberal, que dizem deu sumiço em recurso de muitos fundos de pensão, só da Caixa Econômica 22 milhões, comanda as negociatas com o Poder Legislativo para garantir a reforma, que se nos debruçarmos, não é bem uma reforma, é a morte da Previdência, é a financiarização da vida. Ele foi aluno de Pinochet, que implementou o modelo de previdência de contribuição única do trabalhador que inviabiliza a vida do trabalhador chileno após a aposentadoria. Ou seja, é um modelo genocida como o de Pinochet. 8. Um dos maiores interesses defendidos pelo ministro é a privatização da Previdência, além do perdão das dívidas das grandes empresas, o retorno ao patrocinador. E que fique claro que as pequeninas não serão perdoadas, não têm poder de compra no Congresso. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. Gregório de Matos.